Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor por esta conferência. A última foi em São Miguel Paulista. E agora estamos aqui em Mogi das Cruzes. Esse lugar aqui também é o CEAP, né? E também os irmãos usam como quartel-general para a atuação dos colportores. Aleluia! E hoje eu queria compartilhar com vocês um assunto que para mim é o assunto mais importante de toda a Bíblia. Por que o irmão Dong insiste em dizer que o livro de Gálatas ele faz parte de 4 principais livros que compõem o coração dos escritos de Paulo? Quais são os 4 principais livros? Quem sabe? Gálatas, Efésios, Colossenses e Filipenses, né? Complementando com Filemão, tá? Os 4 principais são Gálatas, vou até falar Gálatas, Colossenses, Efésios e Filipenses, tá? Porque o irmão Dong vai seguir na próxima conferência, em setembro, ele vai falar do livro de Colossenses. Ele vai entrar em Colossenses, cujo tema será o mistério de Deus Cristo. Aleluia por isso. Irmãos, Colossenses é uma das asas desse avião. E Efésios é a outra asa do avião da economia neotestamentária de Deus. Irmãos, eu estou falando bem pausado, porque o som aqui está reverberando muito, certo? Para vocês poderem entender. Que adianta ter uma asa sem a fuselagem? E que adianta ter a outra asa sem a fuselagem? Então a fuselagem do avião é a parte principal do avião, não é assim? É a fuselagem que leva passageiros, é a fuselagem que leva a nós, todos para um destino, e esse destino será o reino. Esse avião é o avião da economia neotestamentária de Deus. Então, o corpo do avião, a fuselagem do avião é o livro de Gálatas. Portanto, o livro de Gálatas tem que ter alguma coisa de especial, ou não tem? Ele fala da economia neotestamentária de Deus. Mas o que tem de especial em Gálatas? Tem alguma coisa de especial que vai regular, reger todos os outros livros, que vai reger toda a operação na economia neotestamentária de Deus. E o que vai regular, eu coloquei como título: fé em Cristo ou obras da lei. Parece uma coisa corriqueira, comum, não tem tanta importância, mas isso deve reger toda a nossa vida cristã, nosso serviço e nossa obra. Eu vou explicar por quê. Que é fé. Bom, eu vou ler aqui o versículo que nós lemos, Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus,
para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então vamos partir daqui, para vocês entenderem. O homem foi feito, foi criado de uma maneira maravilhosa, totalmente especial. Porque Deus não só nos criou como uma criatura terrena, na nossa criação, Deus colocou alguma essência eterna dele já na criação, no homem. Porque quando Deus criou o homem, Gênesis 2, versículo 7 diz assim: e formou o Senhor do pó da terra o homem. Quer dizer, o homem foi formado do pó da terra, isto é, esse corpo. O nosso corpo foi feito do material terreno, material físico, certo? Mas o homem não passou a existir assim. Como é que o homem viveu? Como é que o homem passou a ser homem? Em seguida, o que Deus fez? Deus soprou nas narinas desse boneco terreno o seu fôlego de vida. Então vocês estão, isso é muito importante, irmãos, para vocês entenderem o resto do trabalho de Deus no homem. Deus então fez o nosso corpo com material terreno, material físico. Todavia, Ele soprou para dentro daquele boneco de barro um fôlego de vida, um sopro de vida, alguma coisa que saiu de Deus mesmo. Nosso Deus não é físico, nosso Deus não é material, nosso Deus, Ele é Deus. Ele é um ente espiritual, Ele é um ente eterno, Ele habita na eternidade, habita a eternidade. Ele não é limitado pelo tempo, pelo espaço, como todos nós aqui somos sujeitos. Por quê? Porque nosso Deus é eterno, nosso Deus ilimitado. E Ele soprou para dentro do homem um sopro com a essência eterna dele. Não sei se vocês estão percebendo a diferença. E essa essência da eternidade de Deus entrou no homem e se tornou o espírito do homem. E como resultado o homem viveu, passou a ser uma alma vivente. E esse corpo físico, corpo material, corpo terreno, passou a ganhar uma vida biológica também. Então eu pergunto para você, o homem criado, ele é feito somente de material terreno, físico, ou ele tem alguma coisa eterna de Deus? No corpo, ele é totalmente físico. No corpo, ele é totalmente material. Mas graças a Deus, o nosso espírito, o espírito do homem é eterno. Nosso espírito não é material. Nosso espírito não é físico. Irmãos, é isso que tem que ficar claro. E a nossa alma também não é físico, não é matéria, não é material. Nossa alma também é eterna. Vocês vão ficar, será que é verdade isso? Quando o nosso corpo morre, o homem acaba? Quando o nosso corpo morre, esse corpo que veio do pó vai voltar ao pó, não é verdade? Aquilo que veio do pó ao pó retornará. Mas nós não somos só corpo físico. Aleluia. Nós temos também o espírito, temos a alma, e ambos são eternos. Então quando o homem morre,
o espírito do homem, a alma do homem não se acaba, porque são feitos de elemento eterno de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Senhor Jesus. Se você não entender isso, você não saberá a diferença entre você e um animal, um cachorro, um cavalo. Você é diferente. Você tem um espírito eterno. Por isso, quando o homem morre, ele não morre na verdade. E você vai dizer, tá bom, então já não morre, tá bom, ótimo. Mas irmãos, se você não receber o espírito humano que foi feito pelo sopro eterno de Deus, você tem que aproveitar para receber. Esse recipiente foi feito para receber a vida eterna de Deus. Se você não receber a vida eterna de Deus, quando você morre, ou você morre como um condenado, como um pecador, você vai viver horror eterno por toda a eternidade. Um fogo inextinguível, fogo eterno. Então viver, ter eternidade não é vantagem, se não tiver a vida eterna dentro do nosso espírito humano. Portanto, irmão, todo homem precisa nascer de novo. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Irmãos, para que esse homem que já tem a eternidade dentro de si, possa receber a vida eterna de Deus. Senhor Jesus. Então assim que Deus trabalha. Bom, por que eu tive que partir daí? Para mostrar para vocês, irmãos, que o homem, mesmo criado de uma maneira tão especial, o homem ainda sem Deus, nada pode fazer, nada é. E pior ainda, esse homem que foi criado de uma maneira tão especial para receber Deus para dentro do seu espírito, receber a vida eterna de Deus dentro do seu espírito, esse homem, ao escolher para comer do fruto da árvore da vida, foi escolher justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus dissera para não comer. E o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento. O homem então escolheu ser independente de Deus. Em vez de escolher Deus para ser a sua vida, para ser tudo para ele, ele escolheu o conhecimento. Pelo conhecimento, ele acha que pelo conhecimento ele vai ganhar discernimento do bem e do mal. E ele quer sempre fazer o bem para Deus, sempre querendo usar a sua capacidade para viver para Deus. Irmãos, esse é o problema do homem desde o início, desde a sua origem da queda. Por isso, irmãos, é importante esse processo aqui que eu vou falar hoje à noite. Nós temos aqui na nossa carne, nós temos aqui no nosso ser, desde a queda do homem, uma tendência de achar que nós podemos fazer algo para Deus, uma vez eu conhecer o bem, saber discernir o bem e o mal, e eu então vou fazer coisa para Deus. E toda vez que o homem achou que podia fazer alguma coisa para Deus, sem Deus, sempre deu errado. É ou não é verdade? Por isso, irmão, nós não podemos errar. Nós estamos aqui, irmãos, temos pouco tempo. O Senhor vai voltar. Ele quer voltar. Não estamos aqui, irmãos, empurrando com a barriga, vivendo mais uma vida de religião. Não. Estamos aqui, irmãos, para trazer o Senhor de volta. Pregando o Evangelho do Reino. Mas que é o Evangelho do Reino? Se eu tampouco sei viver dentro do princípio da vida, princípio que Deus quer. Por isso, essa noite eu achei importante nós passarmos isso para os irmãos. O homem, depois que caiu, o pecado entrou no homem, e pelo pecado, a morte entrou também. E a morte passou a todos os homens. Isso está no livro de Romanos, capítulo 5. E o livro de Romanos fala que não há um justo aqui na terra. Não há um justo, nem sequer um. Todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Todos nós, irmãos, com a queda de Adão, com a transgressão de uma só pessoa, o pecado passou para toda a humanidade. E todos nós fomos encerrados debaixo do pecado, debaixo da condenação. E para Deus, irmãos, não tem impunidade. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Portanto, irmãos, toda a humanidade está sujeita ao destino final, que é a destruição no fogo eterno, porque todos já fomos condenados como pecadores. Nos sentimos impotentes, nada podemos fazer. Você vai dizer: Senhor, mas deixa eu merecer a salvação, viver uma vida boazinha para Ti. Não tem jeito, não é? Não tem mínima possibilidade. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Mas graças a Deus, Ele nos amou. Ele nos amou ao ponto de Ele entregar o seu próprio Filho a nós. Ele enviou o seu próprio Filho para ser um homem. Irmão, não sei se você imagina o que é isso. A nossa insignificância diante do universo. Eu mostrei um pouco da outra vez, né? Na conferência de jovens, mostrei para os irmãos que um homem já nada é no contexto do globo terrestre. Nós não somos nada na Terra. E a Terra também é insignificante dentro da nossa galáxia, Via Láctea. Nossa galáxia é tão grande, que você precisa de quanto? 2.000 anos-luz para você atravessar o diâmetro da nossa galáxia. 2.000 anos-luz. Cada ano-luz, se eu não me engano, é 1,5 trilhões de quilômetros. Ó Senhor Jesus. Estou falando de uma galáxia ainda. Nós estamos no meio de, estima-se que no nosso universo conhecido, estima-se que tem 100 a 200 bilhões de galáxias. Você não faz nem ideia do que seja isso. E os cientistas estão dizendo que não sabe que tem além desses 100, 200 bilhões. Que mais tem? Irmão, tem muita coisa. Porque esse universo também é infinito. E o homem não é nada. Por isso que o salmista fala que é o homem, que dele te lembres. Ou filho do homem, que o visites, fizesse-o por um pouco menor que Deus. Lá em Salmo fala, menor que Deus, não é isso? Mas de glória e de honra o coroaste. Ó Senhor Jesus, se a gente olhar para o homem, irmão, nós nada somos, insignificantes. Só que o homem é orgulhoso, né? Ainda de vez em quando aparece um soberbo, um orgulhoso, acha que é tudo, só pode fazer tudo. Irmãos, o homem não é capaz de fazer nada. O homem consegue se salvar? Não consegue se salvar dessa situação de pecado. Deus enviou o seu próprio Filho. Ele se tornou um homem por nossa causa. E Ele se humilhou e tomou a semelhança da carne pecaminosa. E morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue em nosso lugar. E baseado nessa redenção, né? O derramamento de sangue de Jesus, irmãos, Deus então pode ter uma base para justificar o homem. Aleluia. Nós somos justificados porque Jesus morreu na cruz por nós. E você basta crer em Jesus, basta crer nessa obra que Ele fez na cruz em seu lugar. Deus então tem base legal para te justificar. Não é pelas tuas obras, não é porque você é bonzinho, você é amável,
você é bonito, bonita. Não, é porque Deus mandou seu Filho, e Ele morreu em nosso lugar, derramou seu sangue em nosso lugar. Nós que deveríamos morrer, derramar sangue, mas se nós morremos, estaríamos acabados. Mas Deus fez Cristo morrer em nosso lugar. E baseado nisso, e baseado na fé em Cristo Jesus, fomos justificados. Não é por obras da lei. Tudo começou assim, irmãos. Você não começou assim? Deus te escolheu porque você é bonitinho? Deus te escolheu porque você é bonzinho? Porque você dá mais esmola do que o seu vizinho? Porque você ajuda mais velhinha para atravessar a rua do que outras pessoas? Deus não te escolheu por causa disso. Deus, o que te salvou, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu e você nada tivemos que fazer, basta nos crer. Crer. Ué, se tudo começou assim, por que depois que nós queremos o Senhor Jesus, nós achamos que nós somos capazes agora? Na igreja, na vida da igreja, na pregação, depois de algum tempo na vida da igreja, eu já acho que eu já sei fazer as coisas. Eu sei como cuidar da igreja, eu sei como dar uma palestra, eu sei como falar numa mensagem. Irmãos, nós temos que continuar nesse mesmo princípio. Tudo, irmãos, é pela fé em Cristo. Quem tem que fazer as coisas é Deus. Eu não sou capaz de fazer nada. Aí Paulo pergunta, capítulo 3, versículo 2: recebestes o Espírito, foi pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Você tem o Espírito dentro de você, não? Você creu no Senhor Jesus, e quando você creu no Senhor Jesus, a vida eterna de Deus entrou em você. Você se tornou um filho de Deus, e o Espírito, como a bênção prometida, como a bênção de Abraão, que é o Espírito prometido, que está em Gálatas 3:16, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, esse Espírito prometido foi dado a nós, mediante a quê? Mediante, porque eu fiz algumas obras boas para Deus? Eu não fiz nada, irmão, não fiz nada para merecer. É pela fé. Irmãos, esse é o princípio que deve reger toda a nossa vida cristã. Nada sei fazer sem o Senhor. Tudo é pela fé. Só que depois desse início, eu penso que eu sou capaz de fazer as coisas, não é isso? Até para viver uma vida conjugal, irmãos, eu preciso exercitar fé. Não é porque eu fui em muitas reuniões de encontro de casais, li muitos livros de autoajuda sobre como me relacionar com meu cônjuge, então eu sei viver uma boa vida conjugal. Irmãos, não é por aí, não é por aí. Ainda, irmãos, todo dia você ainda precisa voltar ao seu espírito, exercitar sua fé, dizer para o Senhor: Senhor, eu não sou um bom marido, eu não sei como ser um bom marido, eu preciso de Ti, eu preciso exercitar a fé. Eu não sou uma boa esposa, e eu ainda, sou muito orgulhosa, eu só ponho culpa no meu marido. Ó Senhor Jesus, eu quero a partir de agora exercitar minha fé, que o Senhor pode fazer de mim uma boa esposa, porque o Espírito está dentro de mim. Ele pode fazer todas as coisas por mim. Vocês, irmãos, estão entendendo o que eu quero dizer?
Vou dar algumas ilustrações para vocês entenderem melhor. Moisés. Todo mundo sabe da história de Moisés, sabe não? Quando o povo de Israel desceu ao Egito, a família de Jacó, Israel, tiveram que descer ao Egito. José ali reinava, tinha mantimentos para manter a família toda viva. Então, toda a família de Israel foi para o Egito e ali viveu 400 e tantos anos. E veio um faraó que não conhecia José, começou a oprimir o povo, e o povo clamou ao Senhor, e Deus ouviu a voz, e com isso nasceu Moisés. Vocês sabem de toda a história, vamos encurtar a história, não temos tanto tempo para contar essa história. Moisés então nasceu para salvar o povo, não é? Acho que o Estevão, ele deu um resumo, não deu? Vamos dar uma olhada, Estevão em Atos 7, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos fazer essa ilustração para vocês entenderem o que eu estou falando. Atos 7. Senão nós não vamos entender, irmãos, por que o irmão Dong tanto insiste em fazer-nos invocar o nome do Senhor. Por que o irmão Dong tanto insiste em fazer-nos o quê? A viver no Espírito, a negar a vida da alma. Porque tudo isso é para nós vivermos pela fé. Pela fé. Não confiar nas nossas obras da lei. Versículo 22. Atos 7. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Irmãos, eu queria dar uma paradinha aqui para explicar para vocês. Tá bom, alguns podem dizer, tá bom, Deus então quer me usar, mas usar com o poder dele, certo? Então eu não preciso me capacitar, eu não preciso me aperfeiçoar, porque Deus vai me usar do jeito dele mesmo. Não, Deus quer usar você segundo a sua capacidade. Mas por outro lado, Ele também não quer usar a sua capacidade. Na história de Moisés você vai entender. De um lado, jovens precisam estudar. E os adultos precisam procurar se aperfeiçoar. O CIAP aqui precisa fazer com que os ciapistas sejam aperfeiçoados em todos os aspectos, até nos aspectos humanos, do caráter, não é isso? Até na capacitação do vaso, ampliar, dilatar um pouco a capacidade, não é? Então todos nós, irmãos, precisamos buscar progresso, precisamos buscar capacitação. Quanto maior a capacitação, mais nós oferecemos a Deus um instrumento para Ele trabalhar melhor. Mas não pense que você agora que foi capacitado, Deus então vai te usar. Deus não vai te usar. É contraditório, né? Ó Senhor Jesus. Então Moisés, ele aprendeu toda a ciência dos egípcios. Ele recebeu a educação, a melhor educação do Egito. Ele foi tratado como filho da filha de Faraó. Cursou a melhor faculdade, que seria o Harvard de hoje, né? Lá no Egito. E ele se tornou poderoso, não só em palavras, mas também em obras. Ele é bom na oratória, mas também era bom também em executar as coisas. Irmão, isso é a coisa melhor que tem, não é isso? Tem gente que só sabe falar, não sabe fazer. E tem gente que só sabe fazer, não sabe falar, né? Mas Moisés sabia falar, sabia fazer as coisas. Que homem completo, né? Aleluia. Então ele estava preparado para tirar o povo do Egito. Aí o versículo seguinte: quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel.
vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Moisés, depois de 40 anos, com a capacitação que ele recebeu no Egito, ele falou: eu estou pronto para salvar esse povo. Aí, primeira coisa que ele fez, ele acabou matando um egípcio. Ele teve que fugir. Quando você pensa que você está capacitado, pensa que você está aperfeiçoado, agora Deus vai me usar, né? Sem mim, né, essa igreja aqui não vai para frente. Agora Deus vai me usar, deixa comigo. Irmãos, quando você acha que vai, ninguém te reconhece, ninguém dá nada por você. Quem é você? É isso? Quem é você? Quem aqui teve essa experiência? Levanta a mão. É como se Deus dissesse: Moisés, vai pastar, vai pastar. Ele foi pastar 40 anos nos desertos de Midian, né? Sofreu nas mãos de Labão, não é isso? Depois de 40 anos, já esgotada a possibilidade dele usar sua capacidade para fazer alguma coisa para salvar o povo, ele já tinha até esquecido que ele, né, era para ele salvar o povo. Enquanto ele estava no deserto, Deus apareceu a ele. De que forma, irmãos, Deus apareceu a ele? De que forma? Aqui, ó, está aqui. Versículo 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés viu uma sarça, e essa sarça estava pegando fogo. E lá em Êxodo 3, explica um pouquinho melhor. Vamos ler Êxodo 3. Êxodo 3. Versículo 1. Apacentando Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Irmãos, a sarça pegando fogo, isso não é coisa muito rara no deserto, naquela secura, não é isso? Naquele clima seco, é fácil pegar fogo. Mas o que era maravilhoso, irmãos, era que a sarça pegava fogo, mas a sarça não se queimava, não se consumia. O que quer dizer isso, hein? O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus quer usar Moisés como a sarça, mas Ele não precisa usar a capacidade de Moisés, tudo que Moisés aprendeu em palavra, em poder, como combustível para queimar. Deus não precisa da sarça como combustível, Deus precisa da sarça só como sustentáculo. Os irmãos entendem a diferença? Deus quer usar você, mas Ele quer usar você como uma sarça, mas Ele não precisa de você, sua capacidade como combustível, porque Deus mesmo é combustível. O poder de Deus é o combustível, a glória de Deus é o combustível. Então, de um lado, Deus precisa nos capacitar humanamente,
Nós precisamos, irmão, nos aperfeiçoar, precisamos estudar, precisamos nos capacitar em todos os aspectos. Mas quando nós nos entregamos para o Senhor usar, irmãos, Ele vai usar-nos como um sustentáculo. Até aquela capacidade que eu fui aperfeiçoado será um sustentáculo e não combustível. É diferente, Richard, é diferente. Ou não é diferente? Por que Deus quer que a gente se capacite humanamente? Ele quer usar aquela capacidade como sustentáculo, não como combustível. E Moisés, portanto, irmãos, foi usado por Deus. Mas ele relutou, não relutou? Senhor Jesus. Não sei o seu tempo, não tenho tempo de mostrar para vocês. Moisés, preocupado, Moisés falou, versículo 13: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Ó Senhor, os irmãos estão entendendo? Nosso Deus é o eu sou. Você precisa nessa hora de poder para fazer as coisas? Eu sou. Quem o eu sou? Não é você, é Ele. Não é? Numa hora difícil, por exemplo, a gente tem que, o André está insistindo muito, que uma maneira muito básica do crescimento da igreja, irmãos, é fortalecimento dos grupos familiares. Se a gente não fortalecer, não revitalizar os grupos familiares, irmãos, é muito difícil crescer, que nós vamos manter sempre as reuniões muito tradicionais religiosas. Nós precisamos, irmão, trabalhar nos grupos familiares, nos bucafés caseiros, né? Nos bucafés. Então, você vai dizer, mas eu não sei fazer nada. Tem um grupo na minha casa, e se vierem meus convidados, se vierem meus vizinhos, né? Meus parentes, vierem para minha casa, e não tiver nenhum irmão responsável da igreja aqui nesse grupo, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, irmão? O que eu vou fazer? Você tem que dizer, o meu Deus é o eu sou. Eu não sei fazer nada, mas eu sou essa sarça, que o eu sou pode queimar em cima dessa sarça com o seu combustível. Então o que você fará? O que você deve fazer em primeiro lugar? Dobrar joelhos. Oração. Não é? Então junta sua mulher, junta seus filhos, junta os irmãos que estão no seu grupo familiar. Nós não sabemos fazer nada, nós somos todos batatinhas, né? Somos batatinhas, a gente não sabe fazer nada. Não tem nenhum irmão responsável aqui no nosso grupo, né? O que nós vamos fazer? Não vamos fazer. É muito fácil. Vamos convidar o irmão responsável no nosso grupo e tudo se resolverá. Não é? Aí eu nunca saio da zona de conforto. É sucesso garantido se eu tiver no meu grupo o Isaac. Isaac aqui, ó, não é Isaac filho do, né? Então vou convidar o Isaac para estar no meu grupo familiar. Eu continuo minha zona de conforto. Os irmãos entenderam o que eu quero dizer? Deus quer nos forçar a depender do Senhor. Vamos supor que na nossa igreja precisa cuidar dos casais. Os casais estão aí meio atrapalhados, né? Tal, não sabem como, né, resolver problema de relacionamento, tal. Então vamos convidar aí o irmão famoso aí para dar uma palestra sobre casais. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que vocês mesmos façam. Porque quem é o eu sou é Ele. E o eu sou está com vocês. Senão, irmão, vai faltar palestrante entre nós. Não é?
Deus não precisa de palestrante, Deus precisa de você mesmo. Vocês mesmo trabalham com a prata da casa, não é mesmo? Vocês mesmo em Guarulhos, vocês têm prata da casa lá, não é? O que só precisa fazer, Raimundo? No chão, isso aqui no chão. Oração. Irmão Dom que está mostrando para nós que aquela reunião de Atos 15, quando Paulo e Barnabé desceram a Jerusalém para discussão daquele problema de circuncisão, impor obras da lei, né? Impor a prática da lei aos gentios. Como é que foi aquela reunião? Aquela reunião, como foi? Tiago, ao contrário do que a gente pensava, Tiago não é um ditador. Se olhar para Atos 15, nós percebemos, Tiago não é um ditador. Não é aquele que impõe tudo, manda fazer tudo, não. Qual é a maneira dele fazer? Primeiro, houve os que foram, né? Dos que foram da seita dos fariseus, que creram em Jesus. Eles eram muito fortes. Não, tem que praticar circuncisão e guardar a lei de Moisés. Aí depois, ouviram muitas pessoas, começaram a ter grande debate. E para acabar o debate, Pedro se levantou e falou: para que impor sobre eles esse pesado fardo que nossos pais não suportaram e nem nós suportamos? Não é isso? Aí então, Tiago, baseado em tudo o que todo mundo falou, ele então fez uma conclusão. Parece tudo muito bonito, irmãos. Isso funciona numa empresa. Uma reunião da diretoria, o diretor, o presidente quer ouvir todo mundo tal, e depois pega a conclusão do melhor. Então vamos tomar a conclusão, vamos fazer assim. Mas irmão, a igreja não é uma empresa. A igreja é teocracia, é Deus quem tem que decidir. Irmãos, por isso nunca caia nessa de, não que você não tenha que ter comunhão, tudo tem que ter comunhão com os irmãos. Mas irmãos, como resolver numa reunião de serviço? Não é só ouvindo a opinião de todos e tomar decisão. É oração, irmãos, oração. Joelho no chão, não é mesmo? Por isso que Silas não quis voltar para Jerusalém. Viu que Antioquia, por isso que Isaac fez aquele hino, né? Viu que Antioquia o Espírito fluía. Até rimou, né? Em Antioquia o Espírito fluía. Por quê? Porque, irmãos, tudo começa com oração. Não precisa ter grandes pregadores, não precisa ter grandes palestrantes, não precisa ter grandes irmãos gigantes entre nós, tá no nosso meio, irmãos. Se o Senhor nos encarregou de uma tarefa, vamos aproveitar, irmãos, arregaçar nossas mangas, joelho no chão, vamos orar. Amém. E Deus vai abençoar. Amém. Acredito ou não acredito? Amém. Porque Abraão, ele acreditava, ele cria no Deus que ressuscita os mortos. Ele cria no Deus que traz à existência as coisas que não existem. Então, na esfera da obra da lei, irmãos, nunca você vai ver nenhum milagre. Nunca você vai ver o quê? Ressuscitar os mortos. Alguma coisa que não existe em trazer, vir à existência. Você nunca vai ver nas obras da lei. Mas a fé em Cristo, você vai ver. Você vai ver todos nós sendo restaurados por meio da fé em Cristo. É assim, irmãos, que nós estamos sendo preparados para reinar no mundo que há de vir. Moisés foi assim, e conosco a mesma coisa. Olha só, Moisés tinha que ir lá para o povo de novo, falar para o povo que Deus mandou ele para tirar o povo que da primeira vez não funcionou. Moisés estava com medo, como é que eu vou lá agora falar? Eles vão dizer, quem eu vou ser de novo? Né? Aí, pior ainda, Deus ainda falou, você então tem que levar os anciãos de Israel
para ir falar com o faraó, pior ainda. Nossa, eu falar com o povo já é difícil, eu falar ainda com o faraó para deixar ir o povo. Irmãos, a tarefa é muito difícil. Senhor, manda outro, não foi assim? Manda outro, sabe, não a mim. Eu já, nesses 40 anos no deserto, já estou pesado de língua, pesado de boca, não sei mais falar. O Senhor falou, mas quem que fez a boca do homem? Quem que fez a língua do homem? Então eu vou te dar Arão por ser sua boca. Você vai sim, vai. No fim, irmãos, tudo aconteceu como Deus queria. Não é mesmo, irmãos? Então essa é a diferença, irmãos, essa é a diferença da fé em Cristo e obras da lei. Vou aproveitar um irmão aqui, né, João Batista? Posso usar você? João Batista, graças ao Senhor, está aqui com a irmã Fai, um casal aqui maravilhoso, de Gurupi, Tocantins. Eu vou usar ele para falar uma experiência lá. Houve uma vez, eles tinham um encontro de casais em Gurupi. Aí me telefonaram que queriam convidar alguém que sabe dar esse encontro de casais lá no meio deles. Eu aconselhei eles, falei para eles, por que vocês mesmos não fazem? Junta vocês de Gurupi, junta os irmãos de Palmas, os cooperadores de Palmas, e os cooperadores lá de Araguaína, não é isso? E aproveita, tem bastante comunhão, e aproveita e põe o joelho no chão juntos. Irmãos, eles não convidaram nenhum famoso palestrante, não. Eles fizeram. O Senhor abençoou demais. E aquele foi um novo começo em Tocantins, não foi? Aquele momento foi um novo começo em Tocantins, muita comunhão. Aquilo gerou muita comunhão entre eles, e o Senhor abençoou o estado todo. Por isso, irmãos, não fica dependendo de homens, não fica confiando em homens. Confia no Deus que você tem. Ó Senhor Jesus. Deus é capaz, irmãos, de fazer o seu grupo familiar um grupo frutífero. Ou não é capaz? Mesmo que você seja um mudo, o Senhor vai fazer a palavra sair. Porque Deus pode. Deus pode, Ele é o eu sou. Vamos acreditar nisso, irmãos? Daqui para frente, irmãos, não tem desculpa. Tem desculpa. Por isso, irmão, não insiste. Pela fé. Exercite tua fé. Por que, irmãos, que eu falei no começo, essa distinção entre o nosso corpo faz parte desse mundo terreno e o nosso espírito não faz? Porque eu quero mostrar para vocês, que tudo que o terreno consegue fazer é extremamente limitado quanto à terra no contexto do cosmos. Nós não somos nada, absolutamente nada. Quem tiver um tempo em casa, abre na internet, dá uma olhada quem você é no universo. Pega qualquer um daqueles, né? Lá, muitos anos atrás, na conferência de jovens, eu aconselhei um potência de 10. Se vocês se lembram, potência de 10. Quer dizer, ele começa com uma distância, por exemplo, de 1 metro, que é 10 elevado a 0, é 1 metro, né? Depois 10 elevado a 1, 10 metros, 10 elevado a 2, 100 metros, e assim ele vai subindo a distância. Ele começa, por exemplo, num parque, né? Um parque aqui em Mogi tem um parque aqui, não? Parque Centenário. Ali começa num Parque Centenário, 1 metro de distância, filmando você. E depois ele vai lá para 10 metros, depois ele vai para 100 metros, e assim vai pulando. Você vai ver que você, de repente, você some na imensidão do universo, que você não é nada. Não é nada. Você é insignificante. Sabe? Pô, irmãos, que é o homem que acha que é alguma coisa. E o homem, irmãos, é tão insignificante, mas por outro lado é tão grandioso, porque Deus, o Deus grandioso, escolheu o homem. Mas não escolheu para usar o homem do lado terreno. Ele quer usar o que Ele colocou dentro de nós, nosso espírito. Esse espírito, irmão, não é nada terreno. Esse espírito é tão eterno
quanto Ele é eterno. E ainda Ele colocou a vida eterna dele dentro do nosso espírito. E o seu espírito dentro do nosso espírito. Irmãos, Ele está trabalhando em nós. Ele está nos transformando, irmãos, nosso espírito, nossa alma. A nossa alma está amadurecendo, crescendo, né? Sendo transformado dia a dia, né? Em um marido terrível, né? Pouco a pouco Ele está trabalhando em mim, né? Uma esposa, né? O Senhor também está trabalhando em filhos, que em todo sentido, na igreja, o Senhor está trabalhando em nós, até no fim, irmãos, nos tornar um filho de Deus. Não terreno, não é terreno. Mas como o espírito e o homem estão relacionados a esse corpo terreno, quando completar o processo da filiação, Deus então, irmãos, substituirá, trocará esse corpo terreno por um corpo da glória, corpo de ressurreição, um corpo espiritual, não mais amarrado ao terreno. Mas por outro lado, Deus ainda quer nos usar para cuidar das pessoas no aspecto terreno e físico. Então nós vamos receber aquele corpo de ressurreição, como o Senhor Jesus, depois que Ele morreu, Ele ressuscitou. Ele ainda tinha um formato de homem, não tinha? Quando Ele apareceu no meio dos discípulos, Ele já não tinha mais aquela primeira aparência. Tanto é que os discípulos não o reconheciam na primeira vez, porque Ele já não tinha aquela aparência. Ele já tinha outra aparência. Eu não sei qual a outra aparência. Ele apareceu no recinto fechado que os discípulos estavam, não é isso? Com medo dos judeus, fecharam as portas, fecharam as janelas. Jesus apareceu ali. Como é que Jesus entrou? Como é que Jesus entrou? Hein? Se as portas e janelas estavam fechadas, como é que entrou? Vou dizer que Ele não entrou, Ele já estava lá. Então, irmãos, a segunda vez, na outra semana, Ele apareceu de novo. Aí foi falar para Tomé: Tomé, você disse que não acreditava, só acreditava vendo, né? Então põe a mão aqui na minha mão, põe seu dedo na minha mão, põe aqui no meu lado, você vai ver o sinal, né, do ferimento aqui, o sinal do cravo. Como é que pode, irmãos, um corpo não físico, ao mesmo tempo, pode ser tateado fisicamente? Não é? E no caminho para o Imaús, a aldeia de Imaús, desciam dois discípulos, comentando: puxa, você está sabendo que aconteceu isso? Aí Ele apareceu no meio deles, perguntando: mas você não está sabendo das últimas notícias? Você não soube da grande manifestação na Avenida Paulista? Você não está sabendo? Não está sabendo? Aconteceu isso, aquilo, aí Jesus passou a explicar em todo o trajeto, não é isso? Todo o trajeto, até chegar em Imaús. Chegou em Imaús, enquanto eles instaram para Jesus ficar com eles, enquanto eles partiam pão ali, os olhos se abriram, é Jesus. Ardia, né? Enquanto ele falava, ardia o nosso coração. Aí quando descobriram que era Ele, sumiu. Esse corpo de ressurreição não precisa tomar avião, não precisa de ônibus, não precisa de carro para vir, não. Você vai reinar sobre as nações desse jeito. Você não precisa pedir um jatinho para o Senhor, não, porque você vai ter esse corpo da glória. Irmãos, é maravilhoso. Por isso, irmãos, vamos servir ao Senhor, vamos viver uma vida invocando o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor, irmãos, é vida de alguém que sabe que Deus é o eu sou. É alguém que sabe que Ele é no máximo uma sarça que Deus não precisa usar como combustível para queimar. Ele é alguém que deixa Deus atuar com o seu poder as coisas. Por isso, irmão, nós precisamos a todo tempo não pensar que nós somos capazes de alguma coisa, invocar o nome do Senhor. A todo tempo. Ó Senhor Jesus. Para ser uma boa esposa, ó Senhor Jesus.
um bom marido, um bom filho, um bom profissional na empresa, não é isso? Bom irmão na igreja, um irmão que frutifica, uma irmã que, né, ora. Irmãos, para tudo isso, precisamos depender do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, invocar tem que ser um hábito santo nosso, até uma, né, de como respiramos. Não precisa nem pensar, nós precisamos respirar ao Senhor a todo tempo, porque sem Ele nada podemos fazer. Em segundo lugar, irmãos, todo o tempo procurando negar a nossa vida da alma, porque a nossa vida da alma toda hora aparece para competir com o Senhor, achando que ela sabe fazer as coisas, não é verdade, irmãos? Irmão, todos os problemas surgidos na igreja, na obra do Senhor, é porque a nossa vida da alma quer fazer as coisas, não é mesmo, Richard? Você não percebeu isso? Oh, como eu sou terrível, minha vida da alma é terrível. Em vez de ajudar Deus, acaba atrapalhando a Deus. Senhor, por isso, irmão, precisamos aprender a negar a vida da alma. Em terceiro lugar, irmãos, precisamos viver a vida da igreja. Não tem lugar melhor para Deus nos preparar, crescer, senão aqui, ó, nesse ambiente da vida da igreja. E na vida da igreja, irmãos, nós temos tutores, nós temos curadores, nós temos irmãos e irmãs que cuidam de nós, não temos? Temos os irmãos que nos ensinam a palavra, mas não de uma maneira doutrinária, mas a palavra aplicável, a palavra que me traz vida, não é isso? A palavra que me traz princípios de atuação de Deus. E temos irmãos que cuidam das nossas necessidades quando nós estamos enfraquecidos, quando nós caímos. Tem irmãos que nos encorajam, nos animam, nos alimentam, não é isso? Quando passamos frio, tem alguém que nos acalenta. Quando nós estamos desanimados, tem alguém que nos... Tem isso ou não tem na vida da igreja? Então, irmãos, nós precisamos aprender a viver da igreja, não só sempre recebendo a ajuda dos irmãos, mas eu também ser esses tutores e curadores. Por isso, irmãos, nós precisamos orar pelos que estão à nossa frente. Eles também são seres humanos, não é? Eles não ganham salário para cuidar de você. Eles fazem isso por amor a Deus, porque a vida de Deus entrou nele, e a vida crescendo gera amor. Então são pessoas que se sacrificam por nós, e por essas pessoas, irmão, nós temos que orar. Irmãos assim que estão à frente, como o irmão Dong, né, é sempre muito vulnerável a ataques, e nós precisamos sempre orar para dar cobertura para os irmãos que estão à frente. E mesmo a nível local, a nível regional, temos a liderança na igreja, a liderança no grupo familiar, a liderança regional. Irmãos, nós temos que honrar os irmãos que cuidam de nós, né? Não criticar, mas orar, não é? Todos têm defeito ou não têm defeito? Mas ora a porção de Deus nessas pessoas, né? Na verdade, todos querem o bem de vocês, né? E uma coisa principal que eu quero deixar bem claro hoje à noite: uma verdadeira liderança, um apóstolo verdadeiro, ele faz o que Paulo fez, é trazer você de volta para a linha correta da economia neotestamentária de Deus. Essa linha correta, irmãos, é trazer a fé em Cristo, trazer você para a linha da graça. Por que graça? Porque tudo, irmãos, nós dependemos de Deus nos dar graça, porque nós nada podemos fazer, não são as nossas obras da lei, é graça, e tudo é Espírito. Vivemos no Espírito, exercitamos o Espírito, é para que nós possamos, irmãos, servir sempre nessa linha. Louvado seja o Senhor, que nos guarda na linha correta da economia de Deus, porque muitas coisas podem nos distrair, desviando um pouco aqui, desviando um pouco ali, irmãos. Amanhã vai dar um desvio tão grande que nós vamos cair num desastre, vai ter um desastre lá na frente. Graças ao Senhor, irmão, nós temos irmãos sempre nos segurando aqui. O irmão Dong foi exemplo, eu não queria falar muito, mas o irmão Dong, por exemplo, tantos anos, irmãos, nos guardou de ficar só no campo de discussão doutrinária, no conhecimento doutrinário, mas ele sempre nos levou para a linha, sempre, ele não teve nenhum medo, irmão, de repetir, invocar o nome do Senhor, negar a vida da alma, viver no Espírito, não é assim? Tanto é que esses anos todos, irmão, nos guardou.
O Senhor nos guardou. Mas ele foi muito criticado. A irmã Dong só repete muito. A irmã Dong só fala nisso. Ele não sabe falar outra coisa. Eu quero ouvir um pouco, outro tipo de doutrina, outro tipo de palavra, alguém apresenta a você algum outro livro, talvez seja mais apreciado. Eu estou cansado de ouvir essa mesma coisa. Mas, irmãos, ele foi fiel. Quando o Senhor deu uma visão para ele sobre o café, nossa, aquele tempo, vocês souberam, né? Uma avalanche de críticas, uma avalanche de ataques. Mas o irmão Dong ficou firme. Até os cooperadores íntimos dele começaram a dizer: irmão Dong, para de falar assim. Irmãos, graças ao Senhor, ele sabia o que vinha de Deus. Ele segurou essa linha muito firmemente. Por isso, irmãos, não é a opinião de maioria, é o que o Senhor quer. Nós temos que estar claro o que o Senhor quer. E o Senhor quer, irmãos, essa linha firme, da linha da fé. Só terminando para ler Gálatas 3. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 1. Ó Gálatas insensatos. Paulo não estava preocupado com a sua popularidade na Galácia. Ele podia muito bem ser mais polido, ele podia muito bem ser mais diplomata, não é isso? Mais diplomático, mais político. Não, ele foi duro. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, é pela fé. Nós nada podemos fazer, temos como fazer. Aleluia, pela fé que nós ganhamos o Espírito prometido. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Irmão, quando você sai da graça, sai de fazer as coisas pelo eu sou, você na verdade está aperfeiçoando pela carne. Ainda que você conduza uma boa reunião, você conduza um bom evento, uma boa palestra, mas ainda é aperfeiçoar na carne. Irmão, por isso nós precisamos depender do Senhor, absolutamente. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, não o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, quando você deixa o Espírito trabalhar, vem milagres. Você tem experimentado milagre na sua vida? Quando eu falo em milagres, não é milagre de somente uma enfermidade foi curada. Não é só isso tipo de milagre. Milagre tem que acontecer todos os dias na sua vida, com esse eu sou atuando na sua vida. Milagre às vezes coisas pequenas na sua vida, que você não consegue superar, mas pela fé, pelo Espírito, acontece milagre todo o tempo na sua vida, ou não? Não é? O invocar o nome do Senhor já faz milagre, ou não? Quando você acorda de manhã, invoca o nome do Senhor, já não faz milagre na sua vida? Não, nós precisamos ser todos os dias regidos pelo milagre. Por quê? Eu vou ler rapidamente os versículos 6 em diante, rapidamente. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, a justiça não veio pelas obras da lei, nem para Abraão. Abraão creu, por isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. A gente pensa, filhos de Abraão são os filhos de Israel, né? São todos os da lei. Não, aqui fala, os da fé é que são filhos de Abraão. Por isso, irmãos, essa linha da fé é tão importante que já começou com Abraão no Antigo Testamento. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aleluia!
Todos nós aqui fomos abençoados pelo crente Abraão, pela fé. Qual foi a bênção? Qual foi a bênção? Ainda bem que vocês sabem. Quando eu era jovem, eu perguntava para Deus: Deus, cadê a bênção de Abraão? Os judeus receberam essa bênção, todos são ricos. Onde o judeu põe a mão, vira ouro. E eu aqui, o pobretão, cadê a bênção, né? Agora eu entendi que a bênção maior é o Espírito prometido. E pelo Espírito, irmãos, eu tenho acesso a Deus da bênção, que é o eu sou. Ele tem tudo. Ele tem tudo. Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente. Tudo que nós precisamos, Ele tem. Esse caminho não começou aqui, irmãos. Esse caminho começou por Abraão. E Deus já queria que começasse lá com Adão. Mas Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E os seus filhos, Caim, resolveu andar no caminho das obras da lei. Querer fazer coisa certinha e produzir do fruto e entregar para Deus. E Abel não. Abel, ele o quê? Ele soube agradar a Deus. Criou ovelhas. E Deus se agradou de Abel e sua oferta, e não se agradou de Caim de sua oferta. Irmão, o que será? Até hoje, irmãos, é a grande indagação para muitas pessoas. Muitas pessoas até hoje acham que Deus foi injusto nisso. Irmãos, é essa diferença aqui, ó. Essa diferença. Ou você confia em Deus para Ele fazer as coisas, ou você confia em você mesmo, para você fazer as coisas. Você aperfeiçoar na carne e fazer as coisas, ou você confia que Deus pode fazer as coisas. Essa é pequena, irmão, parece uma coisa tão pequena, mas isso faz toda a diferença. Eu diria, irmãos, que os princípios que regem a economia neotestamentária de Deus é esse caminho da fé, é o caminho do Espírito, é o caminho da graça, em que o homem não sabe fazer nada, o homem não confia no homem, o homem confia no Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como árvore pescada junto às águas, erguem suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, não deixa de dar o seu fruto. Só as irmãs. De pé.